Estamos aqui para apresentar esse livro, que é o livro Lukács e Reprodução Social, escolhe a partir de para uma ontologia do ser social, de minha autoria, que é um livro que fala sobre o último trabalho do George Lukács. Mas essa é uma obra que é considerada um ponto de apoio, ou talvez a magnus opus do George Lukács, porque é a última obra dele, a obra que a visão dele do Marx está mais madura, está mais completa, e a sua importância, essa obra se reveste de importância devido ao fato dele polemizar com o que o marxismo foi no século XX, né? até o começo da segunda metade do século XX, ou seja, o desmembramento em duas grandes alas. A ala chamada revisionista, que começa na Segunda Internacional, que é fato comum, corrente, né? A crítica que o Lenin faz às posições da Segunda Internacional de apoio, por exemplo, à Primeira Grande Guerra, né? E a Terceira Internacional, que vai degenerar no stalinismo, que fazia explicações de realidade que culminariam, né, no chamado enrijecimento de análise, numa forma mecanicista e determinista de explicação dos fenômenos sociais. Então, essa obra ela tem essa importância porque o Lukács propõe resgatar o autêntico pensamento do Marx, né? E, obviamente, que isso tem uma importância muito grande, principalmente no debate das ciências humanas, porque muito do que as ciências humanas, aqui no Brasil, inclusive, criticava o Marx era, na verdade, pelas lentes do stalinismo, né? Dizia-se que, olha, é aquela coisa, a infraestrutura determina a superestrutura de forma mecânica, então o marxismo está superado, não dá conta dos fenômenos da realidade, né? Ou seja, os mesmos acontecimentos que a gente pode verificar quando, no começo dos anos 30, por exemplo, né, a questão do completar o Marx, né, para aquilo que o Marx não escreveu, não deixou nada inscrito, né? Então, o Lukács refuta essas teses, né, e daí, então, a importância de se estudar o Lukács, caso a gente queira continuar com as ideias do Marx, na verdade, com o elemento principal, que seria o método marxiano. E aí esse livro é uma modesta contribuição, a partir é um espólio, ou seja, é um trabalho para iniciantes, né, que queiram conhecer o universo teórico do George Lukács, que é um autor de grande envergadura, né? E esse livro faz uma espécie de síntese do capítulo 2, do volume 2, é um livro que tem 1.200 páginas, né? Daí, devido a isso, que é por isso que esse é um trabalho de introdução a pessoas que queiram conhecer o universo do George Lukács, né? Então, é um trabalho sobre o capítulo 2 desse livro, e aí onde o Lukács mostra como é que eu posso pegar aqui o sumário e falar rapidamente, ele vai explicar o que é as esferas ontológicas, né? Aí que fica explicado o que é ontologia para o George Lukács, né? O que ele está chamando de ontologia, o ser social como um complexo de complexos, né? E vai mostrar como os complexos parciais, como a linguagem, o direito, eles só podem ser compreendidos articulados com a totalidade social. E é interessante porque a parte do direito, por exemplo, é entendida como o duplo caráter do estabelecimento jurídico, né? E vai mostrando como o direito pode conhecer a perspectiva de extinção, ou seja, na perspectiva do Lenin, do Estado e da Revolução, né? Então, ou seja, aqui a gente vê realmente a diferença do autêntico pensamento do Marx para muitos que falam aí do marxismo, mas numa linha um tanto quanto revisionista. E também os problemas de prioridade ontológica, que é o capítulo 3, onde você verifica a questão da tão propalada discussão de que por que a economia é o momento predominante na reprodução social, ou seja, quando o Marx falava que a economia é o motor da história, né, que uma sociedade está prende outra, né? E se falava que por conta do Marx falar muito da economia, se falou que ele, de forma pejorativa, que ele era um economicista. E aí, nesse capítulo 3 aqui desse trabalho, né, o Lukács refuta isso, mostra como é que o Marx entendia a economia como um momento de prioridade ontológica, um momento predominante na reprodução da sociedade. Então fica tudo explicado no capítulo 3, né, que é o capítulo que se dedica à discussão dos problemas de prioridade ontológica e também as questões do momento predominante na interação entre os complexos. Então esse é o livro, caso vocês queiram adquirir. Enfim, acho que é isso. Um grande abraço e até uma próxima.